pensando na reabilitação cognitiva, é muito importante, né? Inclusive, você falar dessa questão da individualidade que depende de cada um. Eu, inclusive, escrevi um texto para o portal falando sobre a questão das famílias na quarentena, nesse processo de quarentena, né? Em relação a essas individualidades. Porque agora existem muitos materiais de como estimular, faça isso com o idoso, faça aquilo com, né? E às vezes as famílias vão acumulando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e não dão conta. Então, essas orientações são muito importantes até para evitar esse tipo de sobrecarga para a família, né? E de dizer, olha, se você conseguir fazer, ótimo, se não conseguir, tá tudo bem, e, né, vamos pedir ajuda, vamos com calma que a gente consegue. Então, assim, primeira coisa que eu falo é que ninguém melhor do que a família para conhecer o idoso. Então, eu uso muito o seguinte exemplo. Eu, por exemplo, eu não gosto de dançar. Eu sou uma pessoa que eu sou tímida, não parece, mas eu sou muito tímida e eu não gosto de dançar. E aí, chega na velhice, se tem aquela coisa, né? Ah, vamos pro baile lá dos idosos, terceira idade, que a gente não gosta desse termo, mas existe, né? Vai pro baile da terceira idade, vamos colocar ele para dançar. Então, assim, calma lá. O seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, sua avó gostava de dançar quando era mais jovem? Não. E por que você quer que ele dance agora quando ele tá idoso, né? Então, assim, essa é uma das primeiras coisas. As atividades, você tem que conhecer, você tem que lembrar o que o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó fazia antigamente. Então, pintura, por exemplo. Existem muitas atividades, né, com lápis de cor aí na internet que você pega. Tá, mas seu pai e sua mãe pintavam? Eles gostavam? Seu avô, o idoso, gostava? Não. E por que é que você quer que ele comece a pintar agora? É claro que nós podemos criar novas habilidades, né? Então, a gente pode aí desenvolver novas habilidades, novos potenciais, e de repente aquele idoso comece a gostar de pintar. Mas se ele não quer, se ele fala, não, eu não gosto disso, não tem o porquê você forçar. Então, respeitar as vontades e ouvir o que aquele idoso quer ou não fazer é um dos primeiros passos para não gerar frustração para o idoso e para você, né? Outra coisa que eu falo é infantilização também das atividades. Então, assim, eu percebo muitas atividades, às vezes, na internet que daria para uma criança de primeira série, vai lá e coloca para o idoso também. Então, eu costumo falar que eu já recebi alguns cadernos. Eu, por exemplo, eu faço cadernos para os pacientes específicos e eu utilizo, por exemplo, imagens, uma atividade que tem um pássaro, por exemplo. Eu coloco a imagem real de um pássaro. E eu já recebi muitos cadernos com um passarinho lá de desenho, igual de atividade de primeira série, sabe? Então, assim, já que é para trabalhar essa parte da reabilitação cognitiva, vamos colocar imagens reais, porque ele é um idoso, ele não é uma criança, ele não voltou a ser uma criança. Então, essa questão da infantilização das atividades é um ponto importante também como orientação. O ambiente em que você executa a atividade. Então, às vezes, o idoso não está conseguindo fazer alguma atividade, não é porque ele está tendo dificuldades, não está entendendo ali o processo, mas de repente é um ambiente que está pouco iluminado, as letras que estão muito pequenas, ele tem dificuldade para enxergar. Atividade de pintura, eu dou muito esse exemplo também. O lápis de cor, dependendo do idoso, não tem uma força muscular para pintar, dependendo do lápis de cor, não é muito bom. Então, eu adapto, por exemplo, existe um giz de cera que ele é tipo um batom, ele desliza facinho, assim. Então, dependendo do idoso, eu acabo utilizando esse giz de cera. Então, se precisar adaptar esses materiais que você está realizando a atividade, ver as dificuldades dele, né? Então, o que ele está tendo dificuldade? Não está conseguindo pegar o lápis? A postura na cadeira e na mesa não está legal? Porque, às vezes, isso acaba gerando essas frustrações. A família não tem essa percepção, é claro, eu tenho isso porque eu estudei, né? Eu estou acostumada a atender, mas os familiares, às vezes, não têm isso. E acaba gerando essa frustração. E mesmo no começo, quando nós profissionais começamos a atender, eu passei por esse tipo de situação, de elaborar uma atividade, essa vai dar certo. Aí chega lá, eu percebi que a letra estava muito pequena, e eu, caramba, olha só. Então, tem que ter esses cuidados e retomar sempre isso, né? A questão da iluminação, da imagem visual, respeitar o tempo do idoso, organizar uma rotina é muito importante também. Então, não ficar naquela coisa, né? Hoje eu vou fazer 8 horas da noite, amanhã eu faço às 7, aquela desorganização. Você separar, reservar um momento para as atividades, para as terapias é muito importante também para o idoso, né? Às vezes você pode até montar junto com ele um quadro de rotinas, de organização, para trabalhar essa questão também
do tempo, da hora, dos dias da semana. Então, isso é muito interessante. Eu falo que toda família, toda ELPI, todo profissional tem que ter um calendário, tem que ter um relógio na sua sala de atendimento ou na casa, e trabalhando para ter essa questão de noção de tempo, espaço, né? Então, assim, e é isso, e não achar que a mesma atividade que está na internet ou que está no livro vai valer para todos, porque cada um tem sua história, cada um tem suas memórias, cada um tem suas vontades, e isso precisa ser respeitado.